Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. A fala de Ramon Dias já está gerando conversas entre os comentaristas do esporte. André Rizek e Lédio Carmona falou sobre a infelicidade na fala do treinador português. Achei uma bobagem o Ramon Dias falar que o Corinthians é muito maior que o Vasco. Uma bobagem. Hoje, o Corinthians está maior que o Vasco esportivamente, mas em perspectiva histórica, o Vasco foi maior do que o Corinthians por mais tempo. O Vasco é o principal clube que abriu as portas para os negros no Brasil. O Corinthians teve a democracia corintiana, mas o impacto do Vasco é maior na vida brasileira. Quando o Corinthians amargava um jejum de título nos anos 70, o Vasco já conquistava o seu primeiro campeonato brasileiro. O Vasco é base de uma seleção brasileira em Copa do Mundo, coisa que o Corinthians nunca foi. Nos anos 50, o Vasco tinha o grande time do futebol brasileiro, o Expresso da Vitória. Foi um revanchismo bobo e falta de conhecimento histórico do futebol brasileiro por parte do Ramon Dias. André Rizek, no Seleção Sport TV. Perder tempo dizendo que o clube A é maior do que o B é de uma insignificância constrangedora. Todos são gigantes em suas respectivas histórias e ciclos. Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, desperta o interesse de clubes da Europa e da Major League Soccer, MLS. Scouts destes clubes estarão em São Januário nesta quinta-feira, 21, para monitorar o atleta no jogo entre Vasco e Internacional. O Vasco reconhece o débito com o Atlético no valor de R$ 1.816.745,97 referente à transferência por empréstimo do jogador. R$ 1.500.000 foi o valor da cessão temporária e o restante é multas por inadimplência. O clube efetuou um pagamento de R$ 545.968,76 e o restante do valor será pago em 6 parcelas. Hugo Moura recebe R$ 150 mil no Vasco. O contrato do volante com o Vasco previa uma obrigação de compra caso o jogador fosse relacionado em mais de 5 partidas, meta essa que foi batida. O Vasco deve efetuar o pagamento referente à aquisição em definitivo em 12 parcelas de cerca de R$ 833 mil. A primeira parcela deve ser paga até o dia 25 de janeiro de 2025. O restante das parcelas vence todo dia 25 de cada mês, menos em dezembro, que vencerá no dia 20. O Vasco ficará com 100% dos direitos econômicos do atleta. De saída do Coritiba, o atacante Aleph Manga revelou que o Vasco aparece como possível destino para a sequência da carreira. Em entrevista ao GE, o jogador se animou com o interesse do time carioca, mas ainda aguarda uma definição sobre o futuro. O Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas eu deixo isso de negociações com meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro, disse. Eu já jogava no Volta Redonda e eles, dirigentes, a acompanhavam. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo, eles que têm contato diretamente para, quem sabe, que possa ser no Vasco ou em outro clube de Série A, mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia sobre o interesse do Vasco, completou. Além do Vasco, outro clube que procurou o atacante foi o Remo, que fez contato para saber a situação do jogador visando a disputa da Série B 2025. O Vasco tem como CEO Carlos Amodeu, que esteve no mesmo cargo no Coritiba até o fim de junho. O dirigente sempre se manifestou a favor de Aleph Manga, inclusive tentou de forma antecipada a liberação no STJD para que o atacante voltasse a jogar antes do prazo final da suspensão em razão de participação no esquema de manipulação no futebol. Aleph Manga foi avisado na semana passada que não teria o contrato renovado com o Coritiba para a temporada 2025. Ele retornou aos gramados em outubro, após cumprir a suspensão de 360 dias por envolvimento no caso de apostas esportivas. Nesta volta, o atacante fez 4 jogos, todos começando no banco, e somou 85 minutos ao todo, com um gol marcado, justamente no retorno, contra o Amazonas. Trajetória. Manga tem 29 anos e começou no Bandeirante de São Paulo.
Ele passou por Cascavel, Maringá, Asa, Resende e outros clubes, até chegar ao Volta Redonda. No time carioca, o atacante se destacou em 2021, quando desbancou jogadores do calibre de Gabigol, Cano e Fred e terminou o campeonato carioca como o artilheiro da competição, com 9 gols em 13 jogos. Na mesma temporada, Manga defendeu o Goiás e foi um dos principais nomes na conquista do acesso à Série A. Em 2022, o jogador foi contratado pelo Coritiba. No Coxa foram 83 jogos e 30 gols marcados ao todo. Aleph Manga foi suspenso por 360 dias, em agosto de 2023, por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro, em 2022. A pena começou a ser cumprida logo após o julgamento pelo Pleno no dia 9 de agosto do ano passado. Neste ano, porém, o STJD entendeu que por ter jogado no Chipre, no fim de 2023, o atacante teria o encerramento da pena somente no dia 25 de setembro. Desde então, ele foi liberado para jogar e passou por um trabalho físico intenso para poder ajudar o Coritiba na reta decisiva da Série B.